Como eu tenho o privilégio de estar aqui do lado da minha mãe. Eu tenho um privilégio muito grande. E esse privilégio foi um privilégio que Deus me deu. Um privilégio que Deus me deu. Se havia uma oração que eu fazia, era: Deus me dê esse privilégio. Eu não sei, na época, eu dizia: eu não sei se é a tua vontade que eu esteja à frente da igreja, mas se for essa a vontade, que isso aconteça na presença da minha pastora. Minha mãe não teve esse privilégio, né? Meu pai veio a falecer antes, mas nós temos esse privilégio. Esse é um presente que toda igreja recebe, né? Nós iniciamos um ano com um quadro que não havia esperanças. Isso, se fosse pela medicina, se fosse por qualquer âmbito de estatística ou não sei, qualquer coisa, não haveria possibilidade da minha mãe estar aqui hoje. Por todo o quadro, por todo o desafio que foi a recuperação, né? E sim, ontem foi um dia de honra. Foi um dia em que honramos, né, a pastora por todo o amor que ela tem se derramado nesse lugar, por todos os anos de dedicação, por toda a entrega, né, que ela tem tido, a sua vida, a sua história, ao lado do pastor, nosso pai, né? E depois sozinha, conduzindo, enfrentando. E pensar nesses momentos é pensar quando eu ainda era na minha juventude, no início da minha juventude, ao final do culto, e ainda aquela tensão, aquela preocupação, muitas perguntas no nosso coração e um desejo muito grande de estar junto, de estar perto, de auxiliar a pastora no que ela precisasse. Então, ver o que Deus operou naqueles dias até hoje, ver o que Deus operou durante todos esses anos, né? Quem lembra, né, do meu pai em casa dizendo: Dulce, vai Dulce, né? Dulce, não fique tímida, né? Que o Senhor está contigo. Não, Haroldo, não sei o que falar, não sei como ser, eu não sei como fazer essas coisas, né? Eu, como filho, vi a timidez da minha mãe, né? E depois vi na leoa que se tornou. Ontem foi um culto muito especial. Foi uma festa, a festa da casa. Amém? A festa foi toda nossa. Amém? Amém? Obrigada. Obrigada. Vamos. Alguns rápidos avisos, porque hoje temos um preletor estrangeiro. Irmãos, esse sábado está recheado de atividades, né? Temos, vamos lá, pelo primeiro horário, temos aqui o chá dos avós, né? Está sendo conduzido aí pelo AME, tem uma inscrição, valor a ser pago, não é isso? E você adquire esse convite na secretaria para participar do chá dos avós, que está aí no telão. Acontecerá às 15 horas, né?
Ainda no dia 25, que é no próximo sábado, só que às 17h30, nós teremos aqui o culto em Libras, né? É o culto que acontece, já acontece há anos aqui na igreja, né? E vem irmãos de diversos lugares, muitos são evangelizados aqui, muitos aceitam a Jesus aqui na igreja, né? Deus tem operado algo lindo, né? Junto aí a essa turma de irmãos que tem feito seu trabalho de evangelismo aqui, amém? E às 18 horas do mesmo dia, né, nós teremos aqui uma palestra e coquetel do Koinonia. Então, faça a sua inscrição e participe, amém? E a partir de domingo que vem, teremos também a abertura do curso para noivos e para namorados, né? O curso ON terá as suas matrículas, e para quem quiser tirar alguma informação, você poderá tirar essas informações com as pessoas da equipe, amém? Então, sem mais demoras, vamos receber nosso querido, e é da família, né? A gente brinca assim, mas Pastor Joel Quevedo. Amém. Temos também aqui o João Marcos, né, da Nova Vida de Niterói, né? Pastor Marcos, né? Deus te abençoe. Buen día, iglesia. Bom dia, igreja. Estoy aquí porque no me quería perder este momento tan especial en la historia de esta iglesia, Vida Nueva. Nova Vida, ¿verdad? Nova Vida. Eu estou aqui porque eu não queria perder esse momento tão especial na história da Igreja Nova Vida. La unción del pastor Andrés, su esposa Leila, la verdad que felices como familia, como parte de la familia de la fe, poder compartir este tiempo con ellos. A unção do pastor André, sua esposa Leilane, e ao poder estar aqui em família compartilhando esse momento com todos vocês. Tome asiento, por favor. Pode sentar, por favor. Ahí cuando me enteré de este evento tan especial que fue esta semana, que pasó, Quando eu soube desse momento tão especial, e foi essa semana que eu fiquei sabendo, dije, tengo que estar ahí. No me puedo perder la oportunidad de estar con ellos. eu disse, tenho que estar lá e não posso perder essa oportunidade de estar junto deles. Mi esposa Cecilia, que manda saludos también para la iglesia, ella había viajado a Buenos Aires. Minha esposa Cecília manda saúdos à igreja, ela está viajando para Buenos Aires. Habían viajado con mi hija, con Pachi Dutra, está en nuestra casa. Ela viajou com nossa filha, Paty, estão lá em Buenos Aires. Entonces me había quedado yo con mi hijo solo en Carlos Paz, Eu fiquei sozinho com meu filho, então, em Carlos Paz, con todas las actividades de la iglesia y de este fin de semana. com todas as atividades da igreja nesse final de semana. Pero cuando el día martes supe de este evento tan especial, Mas terça-feira, quando eu soube desse evento tão dije, especial, yo tengo que estar allá. eu disse, eu tenho que estar lá. Yo voy a viajar a Brasil. Eu vou viajar para o Brasil. Además que hace mucho tiempo que no voy para allá. Ainda mais que tem muito tempo que eu não vou ao Brasil. Tengo que ver muchos amigos allá. Tenho que rever os amigos, Saludar a los hermanos. saudar os irmãos, Ver a la pastora Dulce. estar aqui com a pastora Dulce. Un placer, pastor, un privilegio estar aquí. É um prazer, um privilégio estar aqui. Y también traer los saludos de el pastor Esteban y la pastora Roxana desde España para todos ustedes. E também trazer saudações da pastora Rosana e do pastor Estevão para todos vocês. Reciban los saludos, ellos los aman locura. Recebam essa saudação, eles os amam com uma loucura, com um amor muito grande. Sí. Y quiero que sepa que ellos están muy bien. E querem que vocês saibam que eles estão muito bem. Están ya radicados en Barcelona y están trabajando con un pequeño grupo de la Iglesia Vida Nueva en Barcelona. Já estão em Barcelona trabalhando com um pequeno grupo da Igreja Vida Nova. Así que saqué un pasaje de avión. Assim eu comprei uma Rapidamente. passagem de avião para vir para cá. Ahí esa noche me entra un mensaje de Andrés, el convite, una invitación especial para estar aquí. Eu recebi um convite do André, do pastor André, para estar aqui. Y nosotros no habíamos hablado nada todavía. E nós não havíamos falado nada. Entonces ahí por WhatsApp él me pone,
queridos hermanos, sería muy bueno que pudiesen estar en esta ocasión especial con nosotros. E no WhatsApp ele manda: queridos irmãos, seria muito bom que você pudesse estar nessa ocasião especial com todos nós. Ahí yo le mandé un audio diciéndole, André, viajo el viernes, llego el viernes y si me recibís en tu casa voy a dormir a tu casa. E eu mandei uma mensagem para ele: André, estou chegando sexta-feira no Brasil, se você me receber na sua casa, eu vou dormir na sua casa. Y voy solo, por las dudas voy solo. E eu vou sozinho, por via das dúvidas. Así que ahí Andrés manda un audio, Joel, yo no acredito. E o pastor André respondeu: eu não acredito. Que eso va a ser una sorpresa y una alegría tenerte en casa. Seria uma surpresa e uma alegria muito grande ter você na Así minha casa. que, bueno, ante esa invitación yo respondí y aquí estoy. Então eu respondi a esse convite e estou aqui hoje. Iglesia, es un placer estar aquí. Vamos a la palabra del Señor rápidamente. É um prazer muito grande estar aqui. Vamos à palavra do Senhor. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. Vamos a leer. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amén. Aquí podemos ver el inicio de la persecución de la iglesia de Jerusalén Aqui nós podemos ver o início da perseguição da igreja em a Jerusalém, causa de la muerte de Esteban. a causa da morte de Estevão. Y yo toda mi vida cuando he leído la Biblia y desde mi posición de cristiano criado en la iglesia en Argentina, E durante toda a minha vida, lendo a Bíblia, na minha posição de cristão, sendo criado na igreja lá na Argentina, y la verdad que yo no he sufrido persecución como cristiano en Argentina. e a verdade é que eu não sofri perseguição como cristão na Argentina. Mi bisabuelo sí, Nem meus avós sim. él era pastor, él fundó nuestra asociación de iglesias. Ele era pastor e fundou nossa associação de igrejas. Y él sí vivió la presión social, la condena social. E ele sim viveu a pressão social, a condenação das pessoas. Cuando ellos predicaban el evangelio, las personas le tiraban piedras en la calle. Quando ele pregava o evangelho, as pessoas atiravam pedras na rua. Ellos fueron pioneros del pentecostalismo en la ciudad de Córdoba. Eles foram pioneiros do pentecostalismo na cidade de Ellos Córdoba. pagaron un precio muy alto para que el evangelio fuese extendido en Argentina. Eles pagaram um preço muito alto para estender o evangelho na Argentina. Mi abuelo también, en cierta manera, ellos sufrieron el hecho de ser considerados como una secta, como un grupo de gente extraña, ¿no? Me acordo, Rara. me lembro também como eles sofreram o preconceito de serem considerados uma seita, um grupo de pessoas estranhas ao evangelho. Pero luego el evangelio comenzó a crecer en Córdoba Mas o y en evangelho Argentina. começou a crescer em Córdoba, na Argentina. Y se empezó a extender el evangelio por todo lugar, por toda ciudad. O evangelho começou a se estender por toda a cidade. Y ese concepto que antes la sociedad tenía sobre los evangélicos fue cambiando. E o conceito que a sociedade tinha sobre os evangélicos foi mudando.
Y fueron de a poco aceptándonos. e foram pouco a pouco nos aceitando. Y yo me crié en una ciudad muy, muy bonita, muy tranquila, con una iglesia muy buena, muy sana. E eu fui criado numa cidade muito boa, tranquila, numa igreja sã, também muito boa. Entonces yo siempre cuando leía la Biblia y leía sobre la persecución de la iglesia, pensaba en los hermanos en China, los hermanos de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, cómo fueron perseguidos, cómo fueron masacrados. Então toda vez que eu leio na Bíblia sobre a perseguição aos cristãos, eu lembro dos irmãos que estão na China, dos irmãos que eram da União Soviética, da antiga União Soviética, e que eles sim foram perseguidos e massacrados. Sí, sabemos esta historia del siglo XX, los cristianos perseguidos. Al día de hoy los cristianos siguen siendo perseguidos, encarcelados, muertos en diferentes países que resisten el Evangelio. Nós conhecemos essas histórias do século XX, mas ainda hoje cristãos são perseguidos, mortos, colocados em prisões por causa do Evangelho. Amén. Amém? Usted puede ver en las redes sociales Você pode ver nas redes sociais estas historias. essas histórias. Aunque los grandes medios de comunicación no muestren Mesmo que os grandes meios de comunicação não mostrem y no visibilicen la persecución a los cristianos en gran parte del mundo, e não divulguem a grande perseguição aos cristãos na parte do mundo. esto sigue aconteciendo al día de hoy. Isso ainda acontece hoje. Habrá escuchado historias de misioneros en los países árabes. Você já deve ter escutado histórias de missionários nos Algunos países escuchado, árabes. sí, Alguém já escutou? testimonios Alguém já escutou? sobre lo difícil que es predicar el Evangelio. Como é allí. difícil pregar o evangelho. Como lá. el gobierno mismo no permite, es ilegal predicar el Evangelio. Como o governo não permite, como é ilegal pregar o Y evangelho. como si hay extranjeros que van a predicar el Evangelio son expulsados del país o son encarcelados. E como os estrangeiros que vão pregar o evangelho nesses países, ou eles são expulsos ou eles são presos. Y aún las personas que reciben a Jesucristo, los locales, son encarcelados o son muertos. E os nativos, os locais que recebem Jesus Cristo, ou eles são presos ou também são mortos. Esto sigue sucediendo hoy, Isso acontece ainda hoje pero em nosotros dia. lo vemos de lejos, Mas nós estamos vendo de longe, ¿verdad? não é verdade? Podemos tener problemas con nuestros familiares que no nos aceptan cuando comenzamos a venir a la iglesia o nos rechazan. Nós podemos ter problemas com nossos familiares quando começamos a vir à igreja e eles nos rejeitam. Pero aquí en Latinoamérica hay libertad de culto, Mas aqui na América Latina há liberdade de culto, ¿verdad? não é verdade? Usted puede venir a adorar a Jesús aquí con libertad. Você pode vir adorar Jesus aqui com liberdade. Usted puede orar en su casa levantando las manos y gritando Você pode adorar na sua casa levantando suas mãos e gritando. y no va a pasar nada. E não vai acontecer nada. Solamente que su vecino le va a decir, ah, deje de gritar, vieja loca. Só o seu vizinho que pode gritar, deixa de gritar, para de gritar, seu maluco. Pero más que eso no va a acontecer, no va a Mas pasar. isso não vai acontecer. Nosotros en Argentina, y quiero comenzar con esto. En Argentina estamos viviendo un tiempo muy especial. Eu quero começar com isso, porque na Argentina estamos vivendo tempos muito especiais, muito especial. Y creo que no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. E eu creio que não é só na Argentina, mas no resto da América Latina. Está comenzando una persecución para la iglesia de Jesucristo. Está começando uma perseguição à Igreja de Jesus Cristo. Ya no solamente una cuestión cultural, social, sino que tiene que ver con los estados, con los gobiernos de las naciones. Não é apenas mais uma questão social e cultural, mas agora tem a ver com o governo das nações. Yo no quiero ser alarmista, no quiero que usted se asuste, tenga miedo de lo que estará por venir hacia adelante. Pero seguramente ha escuchado sobre esta batalla, esta gran lucha que tuvimos en Argentina en contra de la legalización del aborto. Eu não quero ser alarmista nem te assustar com o que está vindo adiante, mas eu acredito que você ouviu da batalha que tivemos na Argentina agora contra a legalização do aborto. ¿Alguien pudo ver algo, escuchar? Alguém escutou alguma coisa sobre Las isso? redes sociales, la Nas redes televisión. sociais, na televisão. Fue algo impresionante. Foi algo impressionante. Fue algo tremendo, histórico, Foi algo tremendo e histórico. épico. Épico. Porque el mundo, sabemos que en la palabra de Dios está escrito qué sucederá con esta tierra, ¿verdad? Con este mundo, con este sistema que nos gobierna. Nós cremos que está escrito na palavra de Deus o que vai acontecer nessa terra e o que vai acontecer com os governos.
Pero lo que yo le decía, yo cuando era más chico leía la Biblia y lo veía como algo muy lejano. Mas se acontece quando eu era pequeno e lia a Bíblia, eu via isso como algo muito longe ainda, muito distante. Algo que ya pasó en algún tiempo, en otro lugar, pero lo veía como muy difícil que suceda en Argentina. Eu via algo como que já aconteceu em outro lugar, mas muito difícil de acontecer na Argentina. Nosotros tuvimos durante 12 años un gobierno socialista Nós tivemos durante 12 anos um governo socialista, que aprobó leyes totalmente inmorales. que aprovou leis totalmente imorais, Trabajó mucho tiempo para poder cambiar la cabeza de las personas que trabalhou muito tempo para transformar a cabeça das pessoas. y creó una grieta tan grande, dividió la sociedad argentina en dos. E criou um muro tão grande que dividiu a sociedade da Argentina em dois lados. Y eso prevalece hasta el día de hoy. E isso continua até o dia de hoje. Hubo un cambio de gobierno. Mudou o governo. Pensábamos que venía un cambio real y bueno para el país. Nós pensávamos que viria uma transformação boa e real para o país. Mas este gobierno nuevo continuó con muchas políticas del gobierno anterior. Mas o governo novo continuou com muitas políticas do governo anterior. Sobre todo con lo que tiene que ver con la transformación de la sociedad argentina. Principalmente com as questões da transformação da sociedade argentina. Con lo que ellos entienden que es el progreso de la sociedad. Com aquelas coisas que eles entendem como progresso da sociedade. Así fue como se aprobó el casamiento homosexual en el año 2010. Assim foi aprovado o casamento homossexual no ano de 2010. Y muchas leyes más que comenzaron a incomodar a la iglesia. E outras leis que também começaram a incomodar a igreja. Y no solamente a la iglesia, sino a la mayor cantidad de pobladores de Argentina. Mas não somente a igreja, mas a grande parte da população argentina. Y ya la discusión dejó de ser la cuestión económica y pasó a ser la cuestión social. Dejamos de discutir de lo material y dejamos de enfrentarnos por lo material y empezamos a discutir por las cuestiones sociales y fundamentales del ser humano. E a discussão saiu do nível econômico para um nível ideológico. Nós paramos de discutir coisas materiais e começamos a discutir as ideias. Y hoy Argentina está en un punto de quiebre muy peligroso. E a Argentina está num ponto de ruptura muito perigoso. En toda Latinoamérica, en el único país que está legalizado la práctica del aborto es en el país de Uruguay. Em toda a América Latina, o único país que é legalizado a prática do aborto é o Uruguai. Si usted ve el mapa del mundo, todos los países del norte tienen aborto legal. Se você for ver o mapa mundi, você vai ver que todos os países do norte têm o aborto legal. Pero desde México hacia abajo no está legalizado el aborto, solamente en Australia y algún país más por allí. Mas do México para baixo não está legalizado o aborto em lugar nenhum, apenas na Austrália. Si podemos entender lo que es el aborto legal financiado por el Estado, vamos a entender que se trata de eliminación sistemática de seres humanos por nacer. Se nós entendermos o que é o aborto legal promovido pelo Estado, nós vamos entender que se trata da eliminação de seres humanos. Financiado por el Estado. Financiado pelo Estado. Una política de Estado. Uma política de Estado. Un control de población. Controle de população. Ahora esta presión es mundial. Esta presión viene ejercida por las Naciones Unidas, por los grandes intereses financieros y económicos que rigen al mundo. E essa pressão agora é mundial, principalmente pelas Nações Unidas, pelo grande interesse econômico e financeiro que existe no mundo. Ahora, nosotros como cristianos entendemos que es el espíritu del anticristo preparándolo todo para la manifestación del anticristo en la tierra. Mas nós como cristãos entendemos que esse é o espírito do anticristo preparando a sua atuação na terra. Entonces, quisieron comenzar por Argentina en Latinoamérica. Então eles quiseram começar pela Argentina na América Latina. Entonces, a principio de año hubo una gran marcha feminista, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, hubo una gran marcha feminista donde miles y miles de mujeres salieron a pedir el aborto legal.
Então, no dia 8 de março, no Dia da Mulher, na Argentina, houve uma grande marcha de mulheres feministas vindo pedir ao governo a aprovação da lei do aborto legal. Ellas vestidas con pañuelos verdes. Elas estavam com panos verdes. ¿Alguno ha visto estas fotos? Pañuelos verdes. Alguém viu as fotos? Ellas decían, exigimos al Estado aborto libre, seguro y gratuito. Elas diziam, nós exigimos do Estado um aborto livre, seguro e gratuito. Legal, seguro, para que se realicen clínicas y hospitales habilitados por el Estado y gratuito, que el Estado lo pague. Um aborto legalizado e seguro de clínicas do Estado e gratuito para o Estado pagar. Ahí el presidente habilitó un proyecto de ley para esto. E o presidente habilitou um projeto de lei para essa reivindicação. Él dijo, yo no estoy a favor del aborto, Ele disse, eu não estou a favor do aborto, pero es necesario que esté esta discusión en la sociedad. mas é necessário que essa discussão venha na sociedade. Y esto lo van a decidir los diputados y los senadores de la nación. E isso quem vai decidir são os deputados e senadores da nação. Entonces, esto nosotros como cristianos y como iglesia nos pegó tan fuerte, nos agarró dormidos, distraídos. E nós como igreja, eles estão nos pegando forte e nós não podemos estar desatentos e distraídos. Creo que como iglesia, hablo de la iglesia de Argentina, hemos estado muy indiferentes con las cuestiones sociales. E eu falo como pela igreja da Argentina, nós estamos muito indiferentes às questões sociais. Y no hablo de política simplemente, E não é apenas política. hablo de la injerencia del cuerpo de Cristo en la sociedad. Mas falo da relevância do corpo de Cristo na sociedade. No hablo de cuántas personas van a la iglesia, Não estou falando de quantas pessoas vão à igreja, porque el evangelio sigue creciendo y extendiéndose en Argentina, porque o evangelho segue crescendo e expandindo na Argentina. sino de cuál injerencia real tenemos en la sociedad. Mas qual é a interferência que nós temos na sociedade? Nos dimos cuenta que no teníamos representantes en los lugares de decisión, donde se votan las leyes, donde se crean las leyes. Nós percebemos que nós não tínhamos representantes nos lugares de decisão onde votam as leis, onde criam as leis. Por eso fue muy fácil en el año 2010 aprobar y legalizar el casamiento homosexual. Por isso foi muito fácil em 2010 aprovarem e legalizarem o casamento homossexual. Y fue muy fácil para ellos en el año 2012 crear una ley de identidad de género, la cual habilita que uno puede cambiarse de sexo como quiere, de género, y no solo esto, sino que fue introducida esta ideología de género en la educación para los niños en las escuelas. E em 2012 foi aprovada uma lei sobre a ideologia de gênero, onde a pessoa pode decidir tranquilamente qual gênero ela quer seguir. E essa lei foi aprovada e introduzida nas escolas para as crianças também tomar essa decisão. Desde el año 2012 fue legalizado, pero hasta este año 2018 todavía no puede aplicarse en las escuelas porque los padres se resisten a eso. Em 2012 essa lei foi legalizada, mas até hoje ela não pôde ser aplicada nas escolas porque os pais estão resistindo a isso. Amén. Mas ahora con esta cuestión del aborto, esta lucha, también están luchando ya para aplicar la educación sexual integral en las escuelas a partir de los niños de 6 años. Mas a partir dessa guerra sobre o aborto, eles estão lutando para implementar essa lei, essa ideologia a partir das crianças de 6 anos nas escolas. Porque la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas Porque a ideologia de gênero é um conjunto de ideias anticientíficas que quieren imponernos como pseudociencia que querem nos impor como uma neurociência y explicar la sexualidad e explicar a sexualidade desde la autopercepción. através da autopercepção. Lo que uno se percibe, eso es. Aquilo que você acha que é, você passa a ser. Y lo desliga de la biología E são desligados da y biologia de la genética. e da genética.
Ahora, ellos lo presentan como si fuese científico y biológico. Mas eles apresentam como se fosse algo científico e Mas biológico. esto sabemos que es una mentira, Mas ¿verdad? nós sabemos que é uma mentira, Y amém? nosotros los hijos de Dios, que nos guiamos y nos regimos por la palabra de Dios, sabemos lo que es pecado y lo que es la voluntad de Dios. Mas nós somos filhos de Deus, que somos guiados pela palavra de Deus, sabemos aquilo que é pecado e aquilo que é a palavra de Y Deus. todos los amém? seres humanos tenemos completa libertad de elegir cómo vivir nuestra vida. E como seres humanos, nós temos completa liberdade de como viver a nossa vida. Y eso se respeta. E isso se respeita. Hasta Dios respeta nuestra decisión Até Deus respeita as nossas de decisões. cómo vivir, ¿verdad? De como viver, não é verdade? Ahora, otro asunto es que el Estado nos imponga por ley vivir bajo esos preceptos que son contrarios al Evangelio. Agora, outra coisa é o Estado nos impor viver essas leis que são contrárias ao Evangelho. Y nuestra sociedad se ha ido permeando, ha sido atravesada por todas estas ideologías. E a nossa sociedade tem sido atravessada, tem sido influenciada por todas essas ideologias. Y Argentina es un país muy extraño, muy raro. E a Argentina é um país muito raro. Tienen razón cuando hablan mal de los argentinos. Vocês têm razão quando falam mal dos argentinos. Yo sé que aquí nadie habla mal de los Eu argentinos, sei que ¿verdad? aqui ninguém fala mal dos argentinos, né? Yo sé que aquí nadie se alegró cuando Argentina quedó afuera con Francia en el Mundial, ¿verdad? Eu sei que aqui ninguém ficou alegre quando a Argentina perdeu para a França na Copa do Mundo. Quédese tranquilo que nosotros nos alegramos cuando Brasil también queda afuera, así que... Mas para nós está tranquilo porque nós também ficamos felizes quando o Brasil foi eliminado. Encima en los últimos mundiales pierde Argentina, va ahí fuera, ¿no? Pierde Argentina, va afuera. Y los brasileños están contentos, pero al otro día siempre Brasil también se va. E o que tem acontecido é que a Argentina na Copa do Mundo perde, os brasileiros ficam tão contentes que no dia seguinte também vão embora para casa. Somos similares, somos muy parecidos. São muito parecidos. Pero Argentina piensa que no es Latinoamérica, Mas a Argentina pensa que ela não é da América Latina. piensa que son Europa, Pensa que são europeus. con las cosas malas que tiene también esto, ¿verdad? Uma das coisas ruins que tem lá isso, Ellos, na verdade. ellos se sienten progresistas, Muitos, ellos quieren vivir lo que vive la sociedad del primer mundo. muitos se sentem, são progressistas, querem viver a mesma coisa que vivem as pessoas da sociedade do primeiro mundo. Entonces ellos dicen, si así se vive en Europa, traigámoslo para Argentina. E eles pensam, se assim é na Europa, vamos trazer isso para a Argentina. Si así es en Estados Unidos, traigámoslo para Argentina. Se é assim nos Estados Unidos, vamos trazer isso para a Argentina. Pero a la vez muy contradictorio porque también dicen ser muy antiimperialistas. Mas isso é contraditório, porque os argentinos também são anti-imperialistas. Entonces, por un lado, odian a Estados Unidos, a Europa, y ellos dicen, no, nuestras raíces están aquí en América. E por um lado, eles olham para os Estados Unidos, para a Europa e dizem, não, as nossas raízes estão aqui na América. Pero por otro lado, quieren ser como ellos. Mas por outro lado, querem ser como eles. Los gobiernos Los quieren gobiernos. que vivamos como ellos. Os governos querem que vivamos como eles. Entonces comenzaron a aplicarse todas estas leyes y en este mes de abril el presidente habilita el debate por el aborto. Começou a se habilitar todas essas leis e nesse mês de abril o presidente enfrentou essa questão do aborto. Y todas las iglesias nos opusimos. E todas as igrejas ficaram na oposição. Claro, porque entendemos que somos creación de Dios. Desde el inicio, el Señor nos formó en el vientre de nuestras madres. Porque nós entendemos que somos criação de Deus e desde o início Deus nos criou no ventre das nossas mães. Nuestro embrión vieron sus ojos, Desde o embrião, nossos olhos foram vistos por Deus. como Nós dice fomos vistos por Deus. el rey David. Como diz Davi no Salmo 109. Amén. Amém? Somos creación de Dios. Somos criação de Deus. Toda persona, todo ser humano es creación de Dios. Todo ser humano é criação de Deus. Y tiene soplo del Espíritu de Dios en él, tiene vida. Tem o Espírito de Deus nele, o sopro da vida. No podemos descartar a los seres humanos por No. nacer. Nós não podemos descartar os seres humanos ao nascer. No podemos decir, este tiene el derecho a nacer y este no. Nós não podemos dizer, esse tem o direito de nascer e esse não. Nosotros como padres no podemos
decir, este hijo nace, este hijo mío nace, este hijo mío no va a nacer. Nós, como pais, não podemos dizer, esse filho meu pode nascer e esse não pode. A este lo voy a matar porque llegó en un momento inoportuno de nuestra familia. E esse, você não pode dizer, esse eu vou matar porque chegou num momento inoportuno para nossa O família. porque soy sola, una mujer que soy sola, no tengo esposo, no tengo familia, llega este hijo. Ou porque, eu era sou uma mulher solteira, não tenho marido, então eu vou matar esse filho. La discusión es larga, ¿no? ¿Verdad? É uma discussão larga. Pero no tenemos el derecho a matar. Mas nós não temos o direito de matar. No existe el derecho a matar. Não existe o direito a matar. Hoy se exigen muchos derechos. Hoje existem muitos direitos. Inclusive grandes corporaciones dicen y ponen dentro de los derechos humanos el derecho al aborto, a matar a los hijos. E grandes corporações colocam dentro dos direitos humanos o direito de matar os seus filhos. Ahora quieren imponer esto en nuestra Latinoamérica. Agora eles querem impor isso na América Latina. Claro, es un control de la población mundial. Como controle da população mundial. Ellos están interesados en que nazcan menos personas. Eles estão interessados que nasçam menos pessoas. Si hay menos personas, se van a consumir menos recursos. Porque menos pessoas vão consumir menos recursos. Los gobiernos están interesados en que nazcan menos personas. O governo está interessado em governar para menos pessoas. Menos pobres. Menos pobres. Porque así no tienen que sostenerlos económicamente. Porque assim não precisa sustentá-los economicamente. No tienen que preocuparse por mejorar la salud nacional. Não tem que se preocupar em melhorar a saúde. Y esta gran discusión se estableció en la Argentina. E essa grande discussão foi estabelecida na Argentina. Durante 5 meses se discutió en la Cámara de Diputados, pasó y los diputados aprobaron esta ley y avanzó hasta la Cámara del Senado. E durante 5 meses essa discussão ficou na Câmara dos Deputados. Ela foi aprovada e depois ela passou para o Senado. Y en la Cámara de Diputados fue algo muy extraño porque no se iba a aprobar la ley. Pero a último momento, en la votación, en la madrugada, el gobierno nacional financió y arregló con una de las provincias que tenía 6 diputados, los cuales iban a votar en contra, para que votasen a favor de la ley. E foi num dia muito atípico, porque a votação foi de madrugada e essa lei não ia passar. Mas no último instante, o governo negociou com o Estado, que tinha 6 deputados, alguns recursos, para que eles mudassem seus votos e votassem a favor da lei, e assim a lei foi aprovada. En diputados. Ahora, previamente, la iglesia se levantó, comenzamos a movilizarnos por las calles. Mas antes disso, a igreja se levantou e começou a se mobilizar nas ruas. Y no solamente la iglesia evangélica, sino todo aquel ciudadano argentino que pensaba que esto era una injusticia, que esta ley era un crimen, comenzó a manifestarse públicamente. E não foi um movimento apenas das igrejas evangélicas, mas de todo cidadão argentino que tinha certeza que essa lei era injusta, que nós não tínhamos o direito de matar. Se levanta una mujer cristiana evangélica que lideraba un grupo de oración y ella crea un pañuelo celeste como símbolo de la lucha para salvar las 2 vidas. E tinha uma mulher que era de um grupo de oração e ela se levantou e ela tinha um pano celeste e ela lutava e falava sobre esse direito de preservar as vidas. Entonces el pañuelo celeste fue el símbolo de la lucha. Então, a favor de la vida. Esse pano celeste azul foi o símbolo dessa luta. Inspirado en los colores de la bandera nacional. Inspirado nas cores da bandeira nacional. Comenzamos a salir a las calles, comenzamos a movilizarnos en todas las ciudades del país, exigiendo a los gobernantes que no aprueben esta ley perversa. Nós começamos a nos mobilizar e sair pelas ruas exigindo dos governantes a não aprovarem essa lei perversa. Ahora, nosotros personalmente como Iglesia Vida Nueva veníamos estudiando el tema, yo personalmente interiorizándome qué estaba sucediendo en el mundo con todo esto. E nós na Igreja Vida Nova e eu pessoalmente estávamos estudando sobre esse tema e como ele afeta ao mundo hoje em dia. Entonces, cuando llega a la Argentina, dijimos, algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos indiferentes. La iglesia, generalmente, estamos tan cómodos hacia adentro y tan indiferentes hacia afuera.
E quando essa lei chegou na Argentina, nós tínhamos que fazer algo, porque nós não podemos ficar indiferentes, porque a igreja está tão cômoda aqui dentro e não faz algo relevante lá fora. Porque uno podría decir, bueno, yo como cristiano no voy a abortar a mis hijos. Pero bueno, que los demás los maten como quieran. No es mi problema. Porque alguém poderia dizer, bom, eu como cristão não vou abortar meus filhos, mas lá fora, que façam o que querem, podem matar quantos quiserem. Pero ¿quién defiende a esos inocentes? ¿Quién es la voz de los que no tienen voz? Mas quem vai defender esses inocentes? Quem será a voz daqueles que não têm voz? Por eso la campaña nacional a favor de la vida era salvemos las dos vidas, la de la madre y la del hijo. Por isso a campanha nacional era salvemos as duas vidas, a da mãe e do filho. Porque del lado verde ellos decían, tenemos que legalizar el aborto para que dejen de morir mujeres en abortos clandestinos. Porque no lado verde, o lado das feministas, as mulheres diziam, nós temos que legalizar o aborto para que deixem de morrer mulheres quando forem fazer essa prática. Y déjeme decirle algo, los argumentos son los mismos en todos los países. E deixa eu te dizer uma coisa, o argumento é o mesmo em todos os países. Mueren miles y miles de mujeres en abortos clandestinos, ese es uno de los argumentos. Morrem milhares e milhares de mulheres em abortos clandestinos e esse é o argumento. En Argentina decía que morían como 50.000 mujeres por año por aborto. E na Argentina diziam como se morressem 50.000 mulheres por ano em abortos clandestinos. Cuando registros del año 2016 evidenciados dice que murieron 31 mujeres por abortos. Quando foi comprovado no ano de 2016 que foram apenas 31 mulheres que morreram nesses abortos clandestinos. Ellos decían que por año en Argentina se realizan 500.000 abortos. Elas diziam que na Argentina por ano se realizam 500.000 abortos. En una población de 40 millones. E uma população de 40 milhões. Cuando hay 700.000 nacimientos por año en Argentina. Quando existem 700.000 nascimentos por ano Es na Argentina. imposible que haya 500.000. É impossível que haja 500.000 abortos. Todos estos debates se dieron en la Cámara de Diputados con expositores a favor y en contra de la ley. E todos esses debates seguiram na Câmara dos Deputados se expondo contra e a favor da lei. Del lado de los que estaban a favor de la vida, en contra del aborto, disertaban biólogos, bioeticistas, genetistas, médicos. Dos lados que estavam a favor da vida, discursavam biólogos, pessoas que trabalhavam com esse exame de DNA, genética, biólogos cristãos, essas especialidades. Médicos, obstetras, especialistas, abogados, porque esta ley era anticonstitucional. Advogados também, porque essa lei era anticonstitucional. Y del lado de los que estaban a favor del pañuelo verde, E do lado que estava a favor de pano verde, ahí camisa tenía verde, actrices, periodistas, conductores de televisión, cantantes. desse outro lado tinham atrizes, atores de televisão, cantores, apresentadores, Exigiendo su derecho a elegir matar a sus hijos. exigindo o seu direito de escolher matar os seus filhos. Cuando pasa todo esto, nosotros comenzamos a movilizarnos en las calles, a concientizar a la sociedad. E todos nós começamos a nos mobilizar nas ruas para conscientizar a sociedade. Comenzamos a fabricar nuestros pañuelos celestes y repartimos 12.000 pañuelos. Começamos a fabricar esses panos celestes, camisas celestes e compartilhamos 11.000. Y comenzamos por las redes sociales a derribar todo argumento que se levantaba. E começamos nas redes sociais derrubando todos os argumentos que se Mi levantavam. esposa, la pastora Cecilia, todos los días miércoles viajaba a la ciudad de Córdoba con un grupo de personas. Iban a la puerta de la legislatura y allí ponían una mesa, ponían banderas, pañuelos celestes y levantaban firmas para enviar a los diputados. E minha esposa, a pastora Cecília, todas as quartas-feiras ela viajava até Córdoba, ia na frente da Câmara de Vereadores, colocava uma mesa e com bandeiras e ali recolhia assinaturas de pessoas que eram contra essa lei. Y déjeme decirle algo, las mujeres de la iglesia fueron las principales guerreras en esta cuestión. Ellas tomaron la causa como propia también. Así como las feministas toman la causa propia del aborto como para sí y hablan como la voz de todas las mujeres. No es así, no es verdad. En la iglesia hay una voz femenina muy fuerte que la sociedad necesita escuchar.
Assim como as mulheres feministas se dizem como a voz de toda a sociedade, as mulheres da igreja foram as principais guerreiras contra essa lei, porque elas tomaram para si e lutaram por toda a população. E o que você tem que crer é que as mulheres da igreja, a igreja tem que ser a voz da sociedade nesse tempo. Amén. Amén. La iglesia tiene algo para decir a la sociedad. A igreja tem algo a dizer para a sociedade. La iglesia tiene mucho para decir a la sociedad. A igreja tem muito para dizer à No sociedade. solo para hablarnos entre nosotros. Não é só para falarmos entre nós. Hay que hablar allá afuera. Temos que falar lá fora. Hay que predicar el evangelio. Tem que pregar o Lo seguiremos evangelho. haciendo. E é o que seguiremos fazendo. Hay que concientizar a la sociedad del peligro que estamos viviendo. Temos que conscientizar a sociedade do período e do tempo que estamos vivendo hoje. Y aquí en Brasil, donde los cristianos son tantos millones, E aqui no Brasil, onde os cristãos são tantos, são milhões, ustedes tienen una voz tan fuerte para gritar aquí. vocês têm uma voz tão forte para gritar aqui. Ustedes tienen un potencial tan grande para afectar toda esta sociedad. Vocês têm um potencial tão grande para impactar toda essa sociedade. Pero muchas veces en la iglesia estamos detenidos diciendo, no, eso es político, yo no me voy a meter en cuestiones políticas, yo solamente tengo que predicar el evangelio. Mas muitas das vezes estamos dentro da igreja dizendo, não, isso é uma questão política e não vamos nos meter na política, vamos ficar só aqui pregando o evangelho. Pero déjame decirte que Dios levantó a la iglesia como una voz profética para las naciones. Mas deixa eu te dizer que Deus levantou a igreja como uma voz profética para as nações. No podemos quedar indiferentes. Nós não podemos ficar indiferentes. Cuando yo leo la Biblia veo que los hombres y mujeres de Dios siempre estaban en los asuntos de gobierno de las ciudades. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que os homens e mulheres de Deus estavam interferindo nos assuntos das cidades. Ellos tenían llegada, tenían influencia en las decisiones Eles tinham influência, eles tinham voz ativa nas decisões que iban a afectar a toda su sociedad. que afetavam todas as Y ellos fueron sociedades. por el mundo afectándolo todo. E eles foram por o mundo transformando tudo. Por eso vemos en el libro de los Hechos cuando dicen, estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. E por isso que nós lemos no livro de Atos que está escrito que aqueles que causam transformação no mundo todo estão chegando aqui. Amén. Amém? Lo que pasa es que nosotros damos por hecho de que nuestra sociedad en general es cristiana. Porque nós levamos o erro é que nós pensamos que nossa sociedade no geral é uma sociedade cristã. Pero eso está cambiando, Mas isso está mudando, porque el evangelio sigue creciendo, porque o evangelho segue crescendo. pero también la apostasía sigue creciendo. Mas a apostasia também está crescendo. Y las personas ya están tomando una decisión, una posición con respecto a Dios y a la iglesia. E as pessoas estão tomando uma decisão a respeito entre Deus, com Deus e a Y igreja. es lo que está sucediendo en Argentina. E é isso que está acontecendo na Argentina. Ahora ha aparecido un pañuelo naranja Agora apareceu um pano laranja. y la consigna es esta: hay que separar el Estado de la iglesia. E a bandeira que eles levantam é essa: tem que separar o Estado da igreja. Y parece algo muy noble. E parece muy muito bueno. nobre. Nosotros creemos en la separación del Estado de la iglesia. Nós cremos na separação do Estado e da igreja. ¿Sí? Es ¿Sí? una de las reformas que trajo la reforma protestante. É isso, isso foi uma das coisas que a reforma protestante trouxe. Pero en realidad lo que ellos están queriendo es que el cristianismo deje de tener influencia en las decisiones nacionales Mas o que na verdade eles querem é que o cristianismo deixe de ter influência nas decisões nacionais. y que no haya ninguna voz que se levante del cristianismo Y que para influenciar a la sociedad. E que não haja nenhuma voz que se levante do cristianismo para influenciar a sociedade. Porque ellos se han dado cuenta que la única resistencia que encuentran para moldear a la sociedad como ellos quieren es la iglesia de Jesucristo. Porque eles já perceberam que a única resistência que eles têm para montar uma sociedade da forma que eles querem é a igreja de Jesus Cristo. Amén. Amém? Y así debe ser. E é assim que tem que ser. La iglesia es estandarte y baluarte de la verdad. A igreja é o estandarte e baluarte da verdade. Amén. Amém? Y cada vez más, hoy, la única verdad absoluta que se levanta es esta. Porque hoy todo es relativo. E hoje a neste única mundo. verdade absoluta que se levanta é essa, porque tudo é relativo nessa sociedade. Amén. Amém? Hasta los cristianos nos vemos afectados y empezamos a dudar y decir, bueno, no es tan así. La palabra de Dios, bueno, algunas cosas sí, otras no. Bueno, hay que entender los pobres.
E como cristãos nós não podemos ser influenciados pela sociedade, olhar a palavra de Deus e pensar, bom, não é bem assim, a palavra de Deus não quer dizer esse tipo de coisa, temos que entender a sociedade que estamos vivendo. Ok, yo no hablo de perder el amor. Tenemos que amar, tenemos que perdonar, no debemos juzgar. Claro, nós não estamos falando de perder o amor, nós temos que amar, nós temos que perdoar, sem julgar. Y yo he enseñado a la iglesia cómo debatir, cómo discutir, sin faltar el respeto, sin perder de vista el amor por el prójimo y respetar también sus decisiones. E eu ensinei à igreja como discutir e debater com respeito, sem perder o respeito e o cuidado pelo próximo, a ter uma postura correta. Ahora, lo que tiene que ver con decisiones del Estado que van a regir a todo un país, ahí sí no podemos ser indiferentes, no podemos ser tibios. Mas nessas decisões de Estado que vão interferir em toda a sociedade, nós não podemos ser indiferentes, nós temos que ser ativos. Entonces, cuando se aprobó en diputados, redoblamos la apuesta y salimos mayor cantidad de número de personas a las calles. Y ya no eran solo los cristianos, había gente atea. Nosotros estábamos en un grupo donde había personas ateas, personas de otras religiones, y ahí estábamos todos juntos luchando por una misma causa. E quando os deputados aprovaram essa lei, isso nos motivou cada vez mais. Nós fomos para a rua, o número de pessoas dobrou e se juntaram até pessoas que eram ateias, pessoas católicas de outras religiões, mas que eram contra esse direito de matar que era reivindicado. Y ahí estábamos peleando contra los grandes medios de comunicación todo el tiempo, adoctrinando y presionando para que se aborte la ley. E a igreja estava lutando em todo o tempo contra os grandes meios de comunicação que estavam a favor, e a igreja estava lutando contra. Que invisibilizan los movimientos populares para salvar las dos vidas. Que era quem viabilizava, a igreja era quem viabilizava os movimentos populares para salvar as vidas. Que eran masivos, miles y miles de personas en todas las ciudades de Argentina manifestándose en la calle. E era um movimento muito relevante de todas as cidades da Argentina, muitas pessoas estavam se manifestando nas ruas. La presión del gobierno para que se apruebe la ley. A pressão do governo para que se aprovasse a lei. La presión de la ONU para que se apruebe la ley. A pressão da ONU para que a lei fosse aprovada. Llegaron la presión del New York Times para que se apruebe la ley de aborto en Argentina. Chegou a pressão do New York Times para que se aprovasse a lei do aborto La na presión Argentina. del Senado de la República de Irlanda para que los senadores voten a favor de la ley. A pressão do Senado da Irlanda para que a lei fosse aprovada. Y de otros países de Europa. Desses países da Europa também. Diciendo, Argentina, senadores argentinos, el mundo los está mirando. Dizendo, senadores argentinos, o mundo está olhando para vocês. Con una portada toda verde. Com uma bandeira toda verde. Pero la iglesia seguía peleando. Parecía una batalla perdida. Mas a igreja sinceramente. continuava lutando, por mais que a batalha parecesse perdida. Porque también las grandes abortistas internacionales financiando con millones de dólares a fundaciones y asociaciones feministas en la Argentina para que presionen al gobierno para que legalice el aborto. E as grandes instituições feministas estavam financiando com milhares e milhares de dólares essas instituições na Argentina para que fosse aprovada a lei do aborto. Millones Milhões de dólares. de dólares. Entonces nosotros decíamos, orábamos y decíamos, Señor, ¿cómo luchamos contra esto? E nós estávamos orando, pedindo, Senhor, como nós vamos lutar contra isso? Si vos no haces algo, esto está perdido. Se nós não fizermos algo, isso estará perdido. Ahora esperábamos en Dios, confiábamos en Dios, pero nos movilizábamos. Nós estávamos confiando em Deus, esperando em Deus, mas nós fizemos alguma coisa. Por la dirección de Dios. Pela direção de Deus. Y orábamos, Señor, que esta lucha sea un referente para toda Latinoamérica. Que esta lucha represente el inicio del cuerpo de Cristo levantándose en toda Latinoamérica. Y pidiendo, Señor, que esto sea el inicio de un gran avivamiento en todo nuestro continente. Nós orávamos pedindo, Senhor, que seja algo relevante para toda a América Latina, que essa lei não seja o início de algo ruim, mas que o nosso movimento faça algo bom e abençoe todos os países que estão à nossa volta, que seja algo vindo de Ti, uma direção vinda de Ti. El día 4 de agosto, las iglesias evangélicas convocan a
una gran convocatoria en Buenos Aires, en la Avenida de Mayo, en el Obelisco. E no dia 4 de agosto teve uma grande convocatória em Buenos Aires, todas as igrejas foram convocadas. Y allí comenzaron a llegar millares de colectivos de todo el país con cristianos evangélicos. E começaram a chegar milhares de ônibus de todo o país com cristãos. Se calcula que hubo 1.200.000 personas congregadas allí. Se calcula que 1.200.000 pessoas estavam presentes naquela manifestação. Y eso en la Argentina fue histórico porque nunca nadie convocó tanta gente en la historia. Isso foi histórico porque nunca na história da Argentina foi convocada tanta gente para um movimento. Y los grandes medios de comunicación no pudieron ignorar eso, tuvieron que transmitir en directo. E os grandes meios de comunicação não puderam ignorar e fizeram transmissões ao vivo do local. Y todo el mundo decía, ¿quiénes son estos? Porque históricamente los evangélicos en los medios de comunicación somos ignorados. Directamente hacen de cuenta que no existimos. E todos diziam, quem são esses? Porque historicamente na Argentina os evangélicos são totalmente ignorados pelos meios de comunicação. É como se eles não existissem. Así que de repente la convocatoria multitudinaria más grande de la historia de Argentina, solamente convocado por los evangélicos. Hubo gente que no era evangélica también. Pero todo el mundo se preguntaba, ¿quiénes son estos? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hicieron para en 2 semanas organizar todo esto? ¿Quién financia esto? ¿Cómo se movilizan? ¿Quién está detrás de toda esta gente? E esse movimento foi um movimento muito grande. Todos se perguntavam, quem são esses malucos, quem são esses doidos que em 2 semanas fizeram esse movimento tão grande, tão relevante, que nunca aconteceu antes na história da Argentina? ¿Quién maneja esto? ¿Quién los maneja? Quem está dirigindo isso? Quem está orientando? Hay uno que nos maneja, hay uno que nos direcciona. Tem uma pessoa, tem Hay um uno Deus que que nos nos dirige. direciona, tem um Deus que nos habilita. Solo uno. Só um. Y en esa gran convocatoria no hubo ningún pastor representativo, no hubo ningún pastor conocido que presidiera ese evento. E nessa grande convocatória não existia nenhum pastor principal, algum pastor conhecido que estava à frente de tudo. Los pastores hablaron y dijeron, no vamos a estar nosotros, vamos a dejar, fue un tiempo de oración, de adoración a Dios, y ellos dijeron, vamos a dejar a jóvenes, mujeres, que hablen y que oren y que ellos nos dirijan en oración, porque no queremos que esto quede como que este evento se hace como se hace en la política, para levantar una figura pública. Porque então os pastores falaram, nós não vamos estar à frente, nós vamos deixar que homens, mulheres, jovens se levantem, orem, que o Espírito Santo nos conduza. E foi criada uma atmosfera de adoração, de louvor a Deus, porque ao contrário da política, eles não queriam levantar um homem, mas queriam levantar a ideia de Deus, o conceito de Deus. Amén. Y así fue. Eso fue el día 4. Nosotros, como los que no pudimos viajar a Buenos Aires, hicimos una gran marcha en nuestra ciudad, en Carlos Paz, y marchamos desde el centro hasta la prefeitura, y también fue la marcha más grande de la historia de Carlos Paz. E isso foi uma história muito linda, porque lá em Carlos Paz, aqueles que não puderam ir para Buenos Aires ficaram nas suas cidades, e em Carlos Paz nós fizemos uma marcha da prefeitura, do centro até a prefeitura, adorando a Deus contra essa lei. Oh, sí. Y fue la marcha más grande, más multitudinaria de la historia de Carlos Paz. E también. foi a maior marcha que já existiu nas cidades de Carlos Paz. Y también la gente en la ciudad estaba sorprendida. Es una ciudad pequeña, tiene 80.000 habitantes. E a cidade toda ficou surpresa, porque era uma cidade pequena de 80.000 habitantes. Y ahí los medios hablando, ¿quiénes son estos? E as mídias diziam e perguntavam, quem são esses? No, somos las iglesias de Carlos Paz. Y ya hace más de 40 años que estamos trabajando aquí. E nós somos as igrejas de Carlos Paz, estamos mais de 40 anos trabalhando aqui. Eso fue el día 4. Día 5 nos fuimos a la marcha en la ciudad de Córdoba capital. Isso foi no dia 4. E no dia 5 nós fomos a marcha na cidade de Córdoba, a capital. Cientos de miles de personas manifestándose en la calle. Milhares e milhares de pessoas se manifestando nas Y ruas. diciéndole a los senadores de Córdoba, tienen que votar en contra de esta ley. E diziam aos senadores de Córdoba, vocês têm que votar contra essa lei.
El día 8 se votaba en el Senado, en el Congreso, en Buenos Aires. No dia 8 iria ter a votação no Congresso do Senado em Buenos Aires. Viajamos a Buenos Aires. Viajamos para Buenos Aires. Hacía frío, lluvia. Estava chovendo, fazendo muito frio. En Argentina en invierno hace mucho frío. Na Argentina o Mucho inverno frío. faz muito frio. Así que ahí estábamos mojados, llegamos temprano, viajamos toda la noche, llegamos 7 de la mañana en buses. Nós viajamos toda a noite em ônibus, chegamos às 5 da manhã lá. Así que empezamos a colgar nuestras banderas E nós começamos a pendurar nossas bandeiras. y ahí estaban todos los medios importantes de Buenos Aires. E ali estavam todas as mídias, todos os meios de comunicação importantes de Buenos Aires. Entonces ahí dijimos, vamos a empezar a hacer ruido. Então vamos fazer um barulho, vamos fazer um movimento. Así que agarramos los redoblantes, bombo. Pum, pum, pum. Y usted sabe, a los argentinos les gusta cantar, les gusta juntarse todo. Así como el mundial, así es todo en Argentina. Lo que usted ve en el mundial, todo lo popular es de la misma manera. Então nós pegamos lá as caixas, o bumbo e começamos tá. Assim como no Mundial vocês fazem aqui, nós fazemos muito também lá. Nós gostamos muito de cantar, mais ou menos esse equilíbrio. Entonces ahí empezamos a cantar y hay muchas canciones contra el aborto. Y entonces, claro, los medios cuando vieron esto que era muy temprano, del otro lado verde todavía no pasaba nada. E nós começamos a cantar, era muito cedo, enquanto isso no outro lado não acontecia nada. Entonces todos los medios de comunicación vinieron para aquí. Então todos os meios de comunicação foram estar conosco. Ahí filmando, Nos filmando, hablando, falando, entrevistando. entrevistando. Así que empezamos a salir en todos los medios masivos de comunicación del país. Assim nós começamos a aparecer em todos os meios de comunicação do país. Así que nuestro WhatsApp empezó a entrar pastores amigos desde, los estamos viendo desde Buenos Aires, los vemos desde Mendoza, los vemos desde el sur, en todo el país nos estaban viendo que ya estábamos ahí presentes. No WhatsApp começou a aparecer mensagens de pastores de todo lado. Estamos vendo vocês aqui do sul da Argentina, estamos aqui no norte, estamos aqui em outras cidades. Fue muy fuerte, y luego comenzaron a llegar miles de personas, miles. Foi algo muito forte, cada vez chegavam milhares e milhares Escucha, de pessoas. había 3 escenarios para esta gran concentración. El Congreso estaba dividido en la mitad. Para este lado los celestes, para este lado los verdes. Y aquí toda seguridad, policías, antimotines en el medio. Então, para vocês entenderem, estava a Câmara, existia um cenário na cidade. Estava a Câmara dos Deputados, de um lado o lado celeste, de outro lado o lado verde, e no meio toda a polícia para evitar brigas e confusões. Sí, con grandes vallas separándolo todo. Com grandes valas e muros separando, escudos separando. Entonces llegaron miles y miles de personas y eso fue una fiesta. Había 3 escenarios. Un escenario era el escenario evangélico. E foi uma grande festa, e havia 3 cenários. Um cenário era o cenário evangélico. Y ese se tornó en el principal escenario, E esse se tornou no cenário principal, donde era la mayor concentración de personas. onde era a maior concentração de pessoas. Allí pasaron todos los diputados que votaron a favor de las 2 vidas, fueron a ese escenario a hablar. Ali passaram todos os deputados que votaram a favor e foram ali falar. Todos los periodistas, algunos periodistas y algunos artistas que habían estado a favor de las 2 vidas, también se presentaron en ese escenario. E alguns artistas e jornalistas que estavam a favor das vidas ficaram ali também naquele Todo el momento, mundo pasó naquele allí. lugar. Todos passaram ali. Cientos de miles de personas. Milhares e milhares de Imagínense pessoas. una ciudad, se calcula que hubo como 1.500.000 personas entre las 2 marchas, divididas por una calle solamente. Se calcula que haviam 1,5 milhão de pessoas nas 2 marchas, divididos apenas por uma rua. Y los senadores votando en el Congreso E os senadores estavam votando no y Congresso. transmitiendo por pantalla gigante. E estavam sendo transmitido em telões gigantes. Eso comenzó a las 9 de la mañana, Isso começou às 9 da manhã. terminó a las 3 de la mañana del otro día. Terminou às 3 da manhã do dia Y seguinte. ahí estuvimos todas las horas E ali esperando. estivemos todas as horas esperando. Allá decimos haciendo el aguante. Assim, fazendo um levante. Sí, bien. Haciéndole el aguante a los senadores a favor de la vida. Fazendo uma manifestação aos senadores a favor da vida. Música, grupos, adorando, cantando, bombos, orando, endemoniados, hubo de todo ahí. Música, adoração, louvores, pessoas endemoniadas, houve de tudo ali. Sí, gente que vino ahí y caían endemoniadas. Havia de tudo, pessoas Eu que vi. chegavam ali e caíam endemoniadas e eram Porque no libertas. solo cristianos había en esa marcha. Porque não haviam só cristãos nessa marcha. Y eso fue bueno. Isso foi muito bom. Todas las instituciones en estos meses fueron
degradadas, fueron basureadas. E nesse tempo, todas as instituições foram degradadas, abandonadas. La Iglesia Católica la primera, A Igreja Católica foi a primeira, los políticos. os políticos. La única institución que quedó bien parada fue la Iglesia Evangélica. A única instituição que ficou bem preparada foi a Igreja Evangélica. Porque todos nos decían, muy bien, ustedes evangélicos, muy bien. Nosotros somos pecho frío, decimos en Argentina, ¿no? Somos muy indiferentes a las cuestiones, pero ustedes se mueven. E todos diziam para os evangélicos, muito bem, porque existem muitos em cima do muro na Argentina. E eles diziam, nós podemos estar em cima do muro, mas esse movimento que vocês fazem é muito bom. Y esa gran concentración del día 4 fue un mensaje político muy fuerte, porque ese día se dijo, no votaremos a candidatos pro aborto. El año que viene es año electoral, se vota nuevamente por presidente, no votaremos a candidatos pro aborto. Y ese fue el mensaje de la Iglesia Evangélica para todos los E no políticos. dia 4 foi um dia muito importante, porque no ano que vem é ano de eleição na Argentina, e os evangélicos diziam que nós não vamos votar em candidatos pró-aborto. Então, os candidatos pró-aborto não terão os votos de todos os evangélicos da Argentina. Isso fez uma pressão muito grande. Hermanos, tenemos que dejar las tonterías de los partidos políticos. Irmãos, nós temos que deixar as besteiras dos partidos Y políticos. tenemos que apoyar a hijos de Dios, a personas que representen nuestros valores y que puedan tener una voz por nosotros en esas cámaras. E temos que apoiar homens e mulheres de Deus que representam todos nós, que serão a nossa voz nesses lugares de decisão. Nosotros nos dimos cuenta que no nos habíamos preparado para esta guerra, Nós percebemos que nós não estávamos preparados para essa guerra. pero Dios nos viene hablando personalmente a nosotros como Iglesia Vida Nueva, ya varios años, hablando sobre ser una iglesia sin paredes. Mas Deus já estava nos falando há muitos anos, a nossa Igreja Vida Nova, a respeito de sermos uma igreja sem paredes. Y primero pensábamos que tenía que ver con una estrategia para evangelizar, E primeiro nós pensávamos que era uma estratégia para evangelizar, pero nos dimos cuenta que era mucho más que eso. mas nós percebemos que é muito mais do que Y isso. comenzamos a hablar a la iglesia, hermanos, tenemos que tener presencia en todas las instituciones de la ciudad, en todas las actividades sociales de la ciudad, en todas las actividades deportivas de la ciudad. E nós começamos a perceber que como igreja nós tínhamos que estar em todas as instituições da cidade, em todas as associações, em todas as clubes esportivos, lugares de decisão na cidade. Y comenzamos a trabajar en la ciudad, comenzamos a salir, a pintar el hospital de la ciudad voluntariamente, comenzamos a llevar alimento a la gente en situación de calle, llevábamos café a la noche a la policía que está sola en las noches frías en la calle. E Y muchas cosas más. nós começamos a fazer algo diferente, começamos a visitar e nos voluntariar em hospitais da cidade, a levar roupas para os que estavam desabrigados, a levar um café, uma bebida quente para os policiais que estavam passando a noite na rua, protegendo a cidade, porque nós tínhamos que fazer algo. Comenzamos a meternos no me sale la palabra, ya me voy a acordar. En los grupos que dirigen un club deportivo, por ejemplo, en la comisión directiva, en los barrios de la ciudad funcionan unos centros barriales con comisiones directivas, también ahí entrando. Nós entrávamos em condomínios, em associações esportivas com os diretores, para que ali houvessem pessoas que levantassem com uma voz. Sí, y hay una cuestión que se dividen por barrios, centros vecinales con comisiones directivas, ahí también entrando, en todos los barrios. E entrávamos em todos os bairros, aqueles bairros que tinham como prefeituras de bairro, associação de moradores. Eles entravam naquele lugar também, nessas associações, e levavam pessoas relevantes, pessoas de Deus. Pero no es cuestión solo de ocupar un lugar, sino ser luz en esos lugares. Mas não é só entrar nesses lugares, é ser luz nesses lugares. Amén. Amém? Dios nos llamó a ser sal y luz. Deus nos chama para sermos sal e luz. Jesús dice, si la sal no sala,
no sirve para nada. Si no cumple su función, no sirve para nada. E a Bíblia diz que se o sal não salga, ele não serve para nada. Se ele não cumprir a sua função, Es ele é tirada inútil. afuera Ele é jogado y fora pisoteada. e pisoteado. Si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, si la iglesia no es sal en la sociedad, no sirve para nada. E se a igreja não fizer o que tem que ser feito, se ela não serve, atua como um sal na sociedade, ela não serve para nada. Seremos salvos nosotros, sí, pero no afectaremos a nadie. Nós podemos ser sal, mas podemos não afetar ninguém também. Para ir terminando, Para terminando, ese día 8 se vota y se rechaza la ley de aborto. no dia 8 foi votado e rejeitada a lei do aborto. 3. Hasta las 3 de la mañana esperamos ahí. Llovía, mojado, frío. Pero más allá de poner el cuerpo, porque es importante poner el cuerpo, hermanos. Nós ficamos ali esperando até as 3 da manhã, cansados, no frio, molhados, mas nós estávamos ali como um corpo, e é importante permanecer unido como um corpo. Sí, y poner el cuerpo, presencia E física. colocar o corpo presente, estar ali presente também. Porque a veces decimos, yo apoyo esta causa, vayan hermanos ustedes, yo voy a orar por ustedes. Vayan ustedes a pasar frío, vayan ustedes a mojarse, yo desde aquí de mi casa calentito voy a estar intercediendo por ustedes. Porque acontece muitas vezes, vai lá meu irmão, pode apoiar essa causa, eu vou estar aqui intercedendo vocês. Vocês vão estar lá na chuva, eu vou estar em casa debaixo do meu edredom, orando pela vida de vocês. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir. Alguém tem que ir, Alguien tiene que poner el cuerpo. alguém tem que estar lá presente. Los primeros cristianos ponían el cuerpo. Os primeiros cristãos faziam sacrifícios. Esteban puso su cuerpo. Estevão colocou ali seu corpo. Ahí cuando leemos, cuando ellos comenzaron a dispersarse a causa de la persecución, a donde iban predicaban el Evangelio. Llegaron a Antioquía y los primeros cristianos solo predicaban a los judíos, pero aquí comenzaron a predicarle a los griegos y ellos comenzaron a convertirse a Jesús. E nós lemos que os cristãos se espalhavam pregando o evangelho. Quando eles chegaram a Antioquia, pregavam para todas as pessoas e os gregos começaram a se converter a Jesus. Y dice que cuando los apóstoles escucharon lo que estaba sucediendo en Antioquía, enviaron a Bernabé a ver qué estaba sucediendo. E a Bíblia conta que os apóstolos, quando souberam do que estaba acontecendo em Antioquia, enviaram Barnabé para saber o que estava acontecendo Y ali. dice la palabra que cuando él llegó y vio la gracia de Dios que había en ese lugar, se regocijó, se alegró. E a Bíblia diz que quando ele chegou naquele lugar e viu a graça de Deus que estava ali, ele ficou alegre, se regozijou. ¿Sabe qué es la gracia? Você sabe o que é a graça? Sabe, ¿verdad? Sabe, amém? Es el perdón de Dios inmerecido. É o perdão de Deus. Es el amor de imerecido. Dios. É o amor de Es su Deus. favor sobre É nosotros. seu favor sobre nós. Bernabé llegó a Antioquía y vio que el evangelio no solamente era para los judíos, sino que era para todo hombre y mujer. Barnabé chegou ali e viu que o evangelho não era apenas para os judios, mas era para todo homem e mulher. Y vio que la gracia de Dios estaba sobre E viu ellos. que a graça de Deus Ele estava se sobre alegrou. eles. E ele se alegrou. Él se alegró. E ele ficou Ahora, alegre. este evangelio no lo llevaron los apóstoles propiamente, sino fue gente común que huyó de su ciudad por peligro de muerte y a donde iban predicaban el evangelio. E esse evangelho não era um evangelho comum, normal, mas era o evangelho onde as pessoas corriam perigo de morte, e mesmo assim era espalhado pelos lugares. Ahora, esta ley no se aprobó ahora, pero la guerra continúa. Esto es apenas una batalla Mas en essa lei que Argentina. não foi aprovada agora, mas a guerra continua. Essa foi apenas uma batalha. Y ya comenzó la persecución de los partidos políticos que estaban a favor del aborto. E já começou a perseguição dos partidos políticos que estavam a favor. Y do ahora no aborto. solo atacan a la iglesia católica, ahora atacan a la iglesia evangélica. Agora eles não atacam apenas a igreja católica, mas também a igreja evangélica. Porque se dieron cuenta que somos peligrosos para ellos. Porque eles perceberam que nós somos perigosos demais para eles. Ahora mismo hay una iglesia en el sur del país que tienen una escuela como esta, Agora mesmo tem uma igreja no sul do país que tem uma escola, como temos aqui. donde el gobierno de la ciudad y los diputados comenzaron a presionarlos y a obligarlos. Es una iglesia, una escuela evangélica, pero el gobierno está presionando para que enseñen ideología de género
E o governo pegou essa igreja que tem essa escola e está pressionando para que eles ensinem o estudo, ideologia de Y los gênero. están denunciando por homofobia y por discriminación a los E homosexuales. estão denunciando a igreja e a escola por homofobia e discriminação aos Y todos los homossexuais. medios de comunicación ejerciendo una presión y una condena social sobre la iglesia y sobre la escuela y sobre el pastor. E toda a mídia, todos os meios de comunicação estão exercendo uma condenação social, um preconceito sobre a igreja e sobre a direção, sobre os pastores. ¿Sabe lo que hizo la Iglesia Evangélica de Argentina este día viernes? Viajaron hasta Neuquén, en el sur del país, a respaldar a esa iglesia, manifestarse públicamente delante de la Casa de Gobierno y decir basta con la discriminación religiosa. E você sabe o que as igrejas evangélicas da Argentina fizeram na última sexta-feira? Eles viajaram até Neuquén, essa cidade, para apoiar essa igreja e se levantar contra o governo e dizer basta dessa ideologia, desse conceito ideológico. Y de la discriminación religiosa que sufrimos. E basta da discriminação religiosa que nós estamos sofrendo. Es una escuela confesional, es una escuela cristiana. No vamos a enseñar eso. É uma escola confessional, uma escola cristã, nós não vamos ensinar isso. Los padres no quieren, los padres se manifestaron en la calle. Os pais não querem, os pais se manifestaram nas ruas. La lucha recién comienza. Déjeme decirle algo. Este mismo debate viene para Brasil. A luta está apenas começando e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse mesmo debate está vindo para o Brasil. Viene para Brasil. Vem para o Brasil. ¿Y qué vas a hacer tú? E o que você vai fazer? ¿Qué vas a hacer cuando empiecen a debatir la ley de aprobación del aborto? O que você vai fazer quando começar a debater a lei da aprovação do aborto? ¿Qué van a hacer cuando presionen a las escuelas para enseñar la ideología de género? O que você vai fazer quando pressionar as escolas para ensinar ideologia de A gênero? través de la ley. Através da lei. Por ejemplo, en Canadá, si un padre no quiere que su hijo reciba educación de la escuela pública sobre la ideología de género, puede ir preso Por exemplo, 6 meses. no Canadá, se um pai não quer que o seu filho receba essa ideologia de gênero na escola, ele pode ser preso por até 6 meses. Y si sigue insistiendo, pueden quitarle a su hijo el Estado. E se ele insistir, o Estado pode tomar o seu filho. Entonces, hay un movimiento muy fuerte en toda Latinoamérica que está creciendo, que se llama Con mis hijos no te metas. E está crescendo um movimento muito grande na América Latina, que seria não se meta com meu filho, Iniciado con las iglesias evangélicas. que foi iniciado pelas igrejas evangélicas. Este movimiento en Perú logró detener la ideología de género y no pudo entrar en la educación del país. Esse movimento conseguiu fazer com que no Peru essa ideologia de gênero não entrasse na educação do país. Acaban de rechazar, en Hungría, acaban de rechazar la ideología de género legalmente, porque dicen eso no es ciencia, no tiene bases científicas, entonces no lo queremos en nuestro país. Es el primer país de Europa que rechaza la ideología de género en la educación. Na Hungria acabaram de rejeitar juridicamente essa lei, porque os pais e as pessoas o governo começou a ver que isso não é algo científico, não é algo biológico, e a Hungria é o primeiro país na Europa a rejeitar essa ideologia. ¿Y qué va a hacer usted? E o que você vai fazer? ¿Qué voy a hacer yo? O que en eu vou Argentina? fazer na Argentina? Porque esto se está poniendo cada vez más difícil. Porque a cada dia está ficando mais difícil. Y ahora han identificado a la iglesia como el enemigo número 1. E agora eles identificaram a igreja sendo o inimigo número 1. Ahora vienen las presiones políticas. Agora vem as pressões políticas. Ahora viene la presión desde el poder. Agora vem a pressão do poder. Ahora viene la condena social. Agora vem a condenação social. Ahora nos van a hacer quedar como los malos de la película. Agora vão fazer cada vez mais filmes sobre esse tema. Y nos van a hacer quedar como el malo de la película. E a igreja vai começar a ser como o vilão dos filmes. Entonces, pero no vamos a callar, seguiremos diciendo la verdad. Mas nós não vamos nos calar e vamos continuar dizendo a Porque verdade. todo esto es para que callemos y no hablemos, Porque tudo isso é para que nós nos calemos e não falemos nada. para que no se pueda oír nuestra voz. Para que não se ouça a nossa voz. Hermanos, esto es mundial. Meus irmãos, isso é algo mundial. Esto es mundial.
Isso é mundial. Usted puede decir, no, pero en Brasil estamos lejos. Você pode dizer, não, nós estamos aqui longe no Brasil. Nosotros en Argentina pensábamos que estábamos lejos. Nosotros estamos aquí en el fin del mundo, aquí no pasa nada, tranquilo. Nós na Argentina pensávamos a mesma coisa, estamos aqui no final do mundo e aqui não vai acontecer nada. Vienen tiempos peligrosos, hermanos. Estão vindo tempos perigosos. Yo cuando hablo a la iglesia allá le digo, hermano, si usted viene aquí y pensaba, pero yo venía a la iglesia porque venía para estar tranquilo, para mejorar mi vida, mi calidad de vida, que Dios me bendiga, que mi economía crezca, mi familia esté tranquila, se equivocó de lugar. Se você veio à igreja para pensar, não, estou aqui tranquilo, minha economia vai ficar boa, minha família vai ser abençoada e vai ficar tudo bem tranquilamente, você entrar no lugar errado. Y no es que Dios no va a hacer eso, Dios lo hace. E não é que Deus não vai fazer isso, Deus vai fazer. Pero ¿qué pasa cuando comencemos a ser perseguidos Mas socialmente? Mas a questão é o que vai acontecer quando nós formos perseguidos socialmente. ¿Se va a hacer un apóstata de la fe? Você vai abandonar a fé? Va a decir, no voy a la iglesia porque se ha politizado mucho, ahora hablan de otras cosas, yo quiero ir y que me prediquen de la Biblia y nada más. Você vai dizer, eu não vou mais à igreja porque a igreja se politizou muito, eu quero que me falem da Bíblia e nada mais. Ok, la Biblia nos enseña cómo vivir en tiempos peligrosos. Amén. A Bíblia nos ensina como viver em tempos perigosos, amém? La iglesia siempre fue perseguida. A igreja sempre foi perseguida. ¿Por qué pensamos que nosotros no vamos a ser perseguidos? Por que nós pensamos que nós não seremos perseguidos? No quiero traer un mensaje pesimista. No es mi idea. Eu não quero trazer uma mensagem pessimista, essa não é minha intenção. Siento que debemos despertarnos, estar atentos. Seguramente Dios va a movilizar el corazón de muchos hermanos aquí para comenzar a ver, a entender, a prepararse, a crear y tener argumentos válidos para discutir, porque usted no debe discutir con estos temas, estos asuntos desde la religión, porque te van a catalogar como un religioso fanático. E eu sinto que Deus vai levantar homens e mulheres capacitados para conversar, debater e discutir esse tema, não apenas à luz da religião, para que ninguém diga, você é um fanático, mas à luz da palavra de Deus, com conceitos ideológicos, bons argumentos. Sí. Y en Argentina la discusión, querían llevarnos al terreno religioso para desacreditarnos, pero la discusión siempre fue sobre la biología. Porque na Argentina eles queriam nos levar para um terreno religioso, para que nós perdêssemos a nossa fé. Mas a discussão não era religião, a discussão era biologia. Ellos para decir, no, lo que pasa es que esos son sus dogmas, ustedes creen en eso, ustedes son los de la ideología. Eles estavam querendo dizer assim, não, esses são os seus dogmas, vocês são da biologia. Y aquellos que argumentaban decían, no, la genética moderna dice que un ser humano comienza desde el mismo momento de la concepción, allí comienza a producirse y hay un ADN único y diferente al de los padres, y allí comienza la vida del ser humano. Nós dizíamos não, porque no momento da concepção, ali é formado um DNA, e ali começa a vida do ser humano, então a vida começa muito antes. Eso dice la genética moderna. Isso diz a genética moderna. No solo la Biblia. Não é só a Bíblia. Entonces ustedes lo que quieren hacer es matar seres humanos en formación. Então o que vocês querem fazer é matar seres humanos em formação. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos. Que Deus nos dê Amém? sabedoria, irmãos. Amém? Póngase de pie. Fique de pé. Oramos. Vamos orar. Pero yo creo en esta palabra que dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Mas eu creio na palavra que diz que onde abundava o pecado, superabundará a graça. Amén. La Amén. gracia de Dios. A graça de Y que a donde Deus. vayamos podamos alegrarnos como los hermanos, como Bernabé en Antioquía, que a él al llegar vio la gracia de Dios sobre esa ciudad. Que nós possamos nos alegrar e ser como Barnabé em Antioquia, que quando chegou viu a graça de Deus e se alegrou. Amén. Amén. Sobre la ciudad. Sobre a cidade. Porque la gracia de Dios se manifiesta donde están los hijos de Dios. Porque a graça de Deus se manifesta onde estão os filhos de Deus. Donde nosotros estamos,
cargamos un poder tan grande, una gracia, un amor tan grande. Esto debe reinar en nosotros Porque y nós- debe manifestarse en la ciudad. Onde nós estamos reina um amor tão grande, um poder tão grande que através de nós pode impactar toda a cidade. Y que podamos amar a nuestras ciudades, podamos amar a las personas y podamos amar también a las personas por nacer. Que nós possamos amar as pessoas, amar a cidade e também amar aqueles que ainda vão nascer. Yo reconozco que no soy un hombre muy sentimental, muy emocional, Eu reconheço que eu não sou um homem muito sentimental e emocional. pero cuando yo oraba y trataba de pensar en esos niños que se están gestando, yo lloraba y le decía, Señor, tienes que hacer algo, no podemos permitir que los maten por miles y miles. Mas quando eu orava e pensava nessas crianças, eu chorava e dizia, Senhor, nós temos que fazer algo para que eles não sejam assassinados aos milhares. Porque si usted no se duele, realmente tenemos un corazón muy duro. Tenemos que plantearnos delante de Dios, ¿qué corazón tenemos? Alguien tiene que hacer algo. Siempre decimos, alguien tiene que hacer algo. Pero si Dios te dice, yo quiero que vos lo hagas, ¿qué vamos a responder? Mas isso tem que doer em você, porque se isso não dói, você tem que se perguntar a Deus qual coração que você tem. Você não pode dizer apenas a Deus, alguém tem que fazer algo, porque se Deus te disser que você vai fazer, qual vai ser a sua reação? Yo quiero proponerle algo, que oremos, no solo ahora, que usted tenga en sus oraciones a los niños por nacer. E eu quero propor algo que você ore, não apenas agora, mas que esteja nas suas orações, essas crianças que ainda vão nascer. Y también oremos por aquellas personas que están en confusión sexual. Amémoslos. Oremos por ellos. E também oremos por aquelas pessoas que têm distúrbios, problemas sexuais. Oremos por eles, amemos a eles. No los rechacemos, Não vamos rejeitá-los, no los despreciemos. não vamos Ellos depreciá-los, necesitan a Cristo igual que nosotros. porque eles necessitam de Cristo tanto quanto nós. Amén. Amém? Oramos, levante sus manos al cielo. Vamos orar, levante suas mãos aos céus. Padre bueno, te damos toda la gloria a ti. Senhor, nós te damos toda a glória. Tú eres Dios eterno. Tu és o Deus eterno. Tú reinas por siempre. Tu reinas para Tú sempre. eres el rey de nuestras vidas. Tu és o rei das nossas vidas. Pero también sabemos, Señor, que tú has venido a reinar en la tierra. Mas também sabemos que o Senhor veio reinar nessa terra. Un día tu reinado será efectivo cuando desciendas sobre esta Dia o seu tierra. reinado será real quando desceres por essa terra. Pero tú estableciste la iglesia y la pusiste por cabeza a las naciones. Mas o Senhor estabeleceu a igreja e a colocou como cabeça nas nações. Señor, tú dejaste dirección para transformar y hacer discípulos a todas las naciones. Senhor, tu deixaste a ordem para transformar e fazer discípulos por todas as nações. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Ajuda-nos e nos dê sabedoria. Danos espíritu de sabiduría y Dá-nos de espírito de entendimiento sabedoria e entendimento. para entender los tiempos, ser entendidos en los tiempos que vivimos. Para entendermos os tempos que vivemos. Señor, Señor, danos la fortaleza, Dá-nos a fortaleza, la entereza, el poder. a força e o poder. Danos la valentía Dá-nos ousadia e valentia para predicar tu palabra. para pregar a sua palavra. Mientras tú extiendes tu mano, obrando milagros, señales, maravillas, prodigios, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. E quando você estender as suas mãos, você vai ver sinais, cura, maravilhas no nome de Jesus. Concédenos, Señor, esto. Tu gracia Conceda-nos, esté sobre Senhor, isso. nosotros. Que a sua graça venha Tu sobre nós. gracia lo llene todo. Que sua graça nos Tu gracia encha. cubra el pecado Que de sua nuestras graça cubra o ciudades, pecado na nossa de cidade, nuestros barrios, dos nossos bairros, de nuestras vidas, das nossas de vidas, nuestros jóvenes dos y nossos adolescentes. jovens e adolescentes. Ayúdanos a entender, Señor, que somos una iglesia que transforma la sociedad, Ajuda-nos a entender que somos uma igreja que transforma a sociedade, que tiene injerencia en la ciudad. que tem interferência na cidade. Señor, ayúdanos a quitar nuestros ojos de solamente mirar hacia adentro, comenzar a mirar hacia afuera. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os nossos olhos de ficar apenas olhando aqui para dentro. Nos ajude a olhar lá para fora. Enséñanos a ser una iglesia sin paredes, Nos ajude a ser uma igreja sem paredes, a ir más allá de estos muros, além desses muros,
y afectarlo todo e afetar a todos y traer tu evangelio, e trazer o Jesús. seu evangelho aqui Que nessa todo el mundo pueda cidade. acceder al conocimiento del Que evangelio. todos possam acessar esse conhecimento ao Y que evangelho. toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. E que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Así como las aguas cubren la mar. Assim como as águas cobrem o mar. Te lo pedimos, Jesús. Nós pedimos, Jesus. Te glorificamos. E nós te glorificamos. Te agradecemos. Te Señor. agradecemos. Amén. Amém. Y amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Obrigado, Senhor. Falava com Joel a respeito de como isso é necessário. Como precisamos nos levantar e ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Precisamos fazer isso. E me lembrava também de um dos ministérios que a igreja tem, que é o Ministério ID, que vai até os hospitais, entrega um presente para cada mãe, né, nas maternidades, e ali abraça aquela mãe, ministra a palavra de Deus. E tantas outras iniciativas que nós temos, né? A interferência na questão do conselho tutelar, que o pastor estava trazendo como algo, uma célula dentro da nossa comunidade que podemos afetar. Que sejamos assim, que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor aonde nós estamos. Amém? O pastor Joel estará conosco também hoje à noite. Continuará ministrando à noite aos nossos corações. Então venha, né? Que o Espírito Santo continue falando com você e através de você. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Te damos graças, Senhor, por esse domingo abençoado e por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta manhã. Que logo mais também, Senhor, estaremos reunidos para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, para ser ministrados e com certeza para ministrar o teu coração, porque assim arde no nosso coração louvar e glorificar o teu santo nome. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um domingo e uma semana abençoada a todos.